Saudação de paz, pastor Josué, Shalom Adonai. Para todos, nesta tarde de quinta-feira, estou aqui mais uma vez para fazer a live como prometido, pelo precedente que o Espírito Santo de está me expressando em minha fala nesta tarde de quinta-feira. Quero também agradecer a Majestade Eterna por graciosa oportunidade que a Majestade me concede de estar expressando na minha fala nesta tarde para os ouvintes, para as ovelhas e para as pessoas que vão estar ouvindo um pouquinho desta live e um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. Amém? Amados e amadas, servos e servas, ouvintes e ovelhas do Senhor Jesus Cristo, eu prometi que esta live que eu ia trazer hoje é uma live que fala sobre os 15 nomes de Deus da Bíblia Sagrada. Quais são os 15 nomes que a Bíblia refere que Deus tem? Deus ele tem muito mais do que, muito mais do que 15 nomes. Ao longo dos anos, os nomes de Deus começou a surgir, E os nomes de Deus começou a surgir, como Jeová Rafá, Jeová Nissi, E nós temos na Bíblia como comprovar alguns versículos bíblicos, 15 nomes de Deus, que eu vou estar citando aqui hoje. Deus tem mais de 72 nomes, na linguagem hebraica, porque uma letra é referente a 3 letras, diferenciadas ao nome de Deus. Mas nós podemos provar na Bíblia 15 nomes de Deus que estão registrados a textos bíblicos na Bíblia Sagrada. E como prometido, eu estou trazendo esta live que fala a respeito de tal palavra que eu vou estar me expressando em minha fala na vossa vida. E outra coisa que eu queria também mostrar para vocês, sobre a Bíblia Sagrada, como eu disse no começo da live, que ao longo dos anos o nome de Deus começou a surgir, como Jeová Rafá, Jeová Nissi e outros nomes começou. Porque Deus, ele tem símbolos, Deus tem imagem. Como assim, pastor? Deus, ele tem um símbolo como o leão da tribo de Judá. É um símbolo que Deus tem. Não quer dizer que Deus é um leão, mas Deus tem símbolo da tribo de Judá, é o leão. Por quê? Porque o leão é vencedor, é dominador, é aquele que vence, é aquele que o brado dele é forte na guerra e na peleja. Então o leão da tribo de Judá é um símbolo de Deus. Jesus mesmo, ele tem símbolos como o Cordeiro de Deus. Não quer dizer que ele é o Cordeiro, mas os símbolos ao Velho Testamento dá direito a chamar Jesus Cordeiro de Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que limpa o homem de todo o pecado. Então, Jesus é o Cordeiro vivo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que senta à direita de Deus Pai. Então, o Cordeiro se fez mudo, se calou, não abriu sua boca, entendeu? Então, o Cordeiro é símbolo de Jesus e o leão é o símbolo do Pai, que é o Criador do universo, que é o Deus Todo-Poderoso. Amém? E a pomba branca também significa o Espírito, também que é outro símbolo do Espírito Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Eu vou estar trazendo esta live para a sua vida, nesta tarde de quinta-feira, como eu prometi a trazer, para que nós podemos entender os nomes de Deus e compreender os nomes de Deus dentro das Escrituras Sagradas, o que a Bíblia revela, o que a Bíblia diz a respeito de tal palavra, tal revelação dentro da palavra. Eu estou aqui, primeiramente, eu quero citar o livro de Êxodo para vocês. O livro de Êxodo, que é Êxodo capítulo 3, e o versículo, a partir do versículo 2, descendo abaixo. Eu quero citar para você o livro de Êxodo, o Velho Testamento, o segundo livro Pentateuco do Velho Testamento, capítulo 3 e o versículo 2, que fala assim:
E apareceu um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, tem uma vírgula, e a sarça não se consumia, e tem um ponto. Então, biblicamente falando, nós vemos que o anjo do Senhor aparece, né? O anjo aparece e coloca fogo na sarça, e a sarça pega fogo, e a voz de Deus sai, né? E no versículo 3 diz, e Moisés disse, agora me virei para lá, e virei nesta grande visão, porque a sarça se não queimava, ou se não queima, né? Não se queima, a sarça não se queimava. E no versículo 4, e vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus, e ele do meio da sarça disse, Moisés, Moisés, 2 vezes. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tire os teus sapatos, que na versão é sandálias, né? Mas está sapato ou sandálias. Sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Aí eu vou ler o versículo 6 para que você entenda. E disse mais o Senhor, e disse mais, eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então eu quero ler até o versículo 6, para que você possa entender. Vamos lá. A Bíblia fala que Deus fala com Moisés através da sarça. A sarça por si próprio não pode falar. Mas o anjo que estava do lado da sarça colocou fogo na sarça e a voz de Deus bradou. E Moisés virou e de lá ele viu a sarça pegar fogo, mas a sarça não se consumia. Porque ali não era um fogo terreno, mas é o fogo do poder de Deus, né? Era a sua presença gloriosa como fogo sobre a sarça. E Deus falou com Moisés, chamou Moisés, quando Moisés simplesmente estava juntamente atrás de uma ovelha, né? Ali no Monte Horebe, que ali ele estava no Monte Horebe. E quando isso acontece, a Bíblia dá direito a 2 lados. O primeiro é que aqui Deus não se apresenta quem ele é. Você pode ver que Deus não fala quem ele é. Deus não fala o seu real nome, Deus não fala quem ele é, Deus não fala quem realmente ele é aqui. Ele só fala simplesmente que eu sou, te envio a Faraó. Ele fala aqui que eu sou o pai dos seus antepassados, que é de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não se apresenta falando o seu nome. Porque quando você chega num lugar ou alguém fala com você, você vai se apresentar. Você vai falar, né? Você vai dizer o seu nome, para a pessoa saber e chamar você pelo nome. Então Moisés, como veio, né, de uma cultura egípcia, né, e veio do Egito, que quando Deus tirou Moisés, né, do Egito, Moisés tinha 40 anos de idade. Então, com 40 anos de idade, Moisés sai do Egito e segue viagem. E segue o caminho que Deus já trilhou para ele. Porque Deus queria levantar Moisés para ser um homem usado na mão do Todo-Poderoso Deus para libertar o povo da mão de Ramsés II. Ou até mesmo ou mesmo dizendo Faraó, né? Na dinastia nós chamamos de Ramsés II, mas alguns têm como Faraó, mas é Ramsés II. Ramsés, né? II. Então, biblicamente falando, Moisés foge. Moisés cresceu, se criou numa cultura como? Adorando deuses egípcios. Os deuses egípcios que ele adorava, né? Ele viu aquela cultura, viu o povo egípcio adorando. Moisés, ele cresceu no meio de uma idolatria a deuses pagãos.
Então, toda vez que simplesmente alguém ia adorar um deus pagão, né, do Egito antigo, né, ia prestar culto ao templo, ia adorar ao deus pagão, sempre isso acontecia. O povo tirava a sandália dos pés. E tirando a sandália dos pés, biblicamente, tirava, né, na história, tira a sandália dos pés, simplesmente o povo entendia o quê? Que simplesmente, que para entrar no templo, para adorar um deus pagão do Egito, tinha que tirar a sandália dos seus pés para prestar culto, como um ato de referência, ou como um ato de você ter uma reverência ao Deus que você está prestando culto. Então, dentro da história, né, Moisés foi criado com essa conduta. E muitas pessoas simplesmente, né, pegam esse texto e entendem errado sobre o vocabulário da Bíblia e até mesmo do texto. E acha que tirar a sandália, né, porque a terra que tu pisa é santa. Não tem um texto em Gênesis até Miqueias ou até Malaquias, do Evangelho de Mateus até Apocalipse, que fala, né, para nós tirar a sandália do nosso pé. O único texto que dá base é esse. Mas naquele tempo, naquele momento que Deus falou. Agora eu vou entrar para você entender o que eu quero dizer. Por que que Deus falou assim com Moisés? Porque Moisés só poderia entender que era Deus falando com ele se Deus falasse da forma que ele foi criado. Porque ele via esse costume no Egito. Então ele via que o povo que adorava os deuses pagãos, né, do Egito, chegava diante do templo, da sala que ia adorar, e tirava as suas, né, chinelas, né, o seu sapato, e deixava do lado de fora e entrava descalço para prestar culto e adoração aos deuses pagãos do Egito. Então Deus pensou o quê? A única forma dele entender que é eu, Deus, mesmo sem me conhecer, falando com ele, é desta forma. Aí eu vejo muitas pessoas, milhares de pessoas, pegando esse texto bíblico e falando simplesmente, tire a sandália para subir em cima do altar. Isso não procede. Deus não está falando aqui de santidade. Deus não está falando aqui de purificação, que tira a sandália, tu é santo. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Aqui a terra não é santa. Aqui não está dizendo nada de santo. Deus falou assim porque Deus queria simplesmente que Moisés entendesse. Que Deus falando com ele, tire a sandália, ele ia entender o quê? Que é Deus falando comigo. Porque eu fui criado no meio de um povo desta forma, que tirava a sandália, adorava deuses pagãos do Egito antigo, deuses mitológicos, né, que é da mitologia egípcia, né, que adoraram Anubis, que é o deus do Egito, o deus dos mortos, né, Fá, entendeu? Que é o deus do sol. Então vários, entendeu? Que era adorado e prestava culto, né? E simplesmente eles, então Moisés foi criado nessa cultura e simplesmente na cultura do Egito, ele entendia que se Deus mandasse tirar, Deus pensou o quê? Se eu falar com ele desta forma, ele vai entender que sou eu que estou falando com ele. E ele cai, né? E a Bíblia fala que ele temeu olhar para o Senhor. Ele não olhou, porque ele temeu. Ele cai, se ajoelha, tem temor, não olha para o Senhor. Quem és tu que fala comigo? Deus aqui não se apresenta. Deus aqui não se apresenta. Deus não fala quem ele é. Ele só fala, avise Ramsés II que eu sou o que sou te enviou. Aqui não está falando o nome de Deus, né? Aqui não está falando o nome de Deus, né? Primeiramente, não está falando nome, porque Deus não se apresentou falando seu nome. Ele só disse, fale para Ramsés II, que é faraó, que eu sou o que sou, te envio a faraó, para libertar o meu povo da escravidão do Egito. Então, biblicamente falando, nós podemos entender que aqui não está falando de santidade, aqui não está falando de purificação, aqui Deus usou de estratégia.
Se ele foi criado numa cultura e Deus quer falar com o homem, então Deus vai falar da forma que ele foi criado, porque ele vai entender que é Deus falando com ele. Mesmo sem conhecer Deus, ele entendia, Deus está falando comigo. Porque Deus tocou aonde? Na sandália. E como é que eu fui criado lá atrás? Na idolatria? Adorando deuses pagãos? Tirando a sandália quando entrava no templo para adorar esse Deus. Então, aí o povo entende hoje como, não, porque tem que tirar a sandália para subir no altar de Deus. Primeiro que o altar é eu, não é aquele altar feio de pedra. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita em mim. Eu sou templo do Espírito vivo. Então, biblicamente falando, não tem base. Deus não deixa nenhum tipo de ordenância dizendo que tire a sandália para subir no altar. Isso é antibíblico, antiético, anti tudo. Né? Porque se hoje eu estiver fazendo isso, eu estou negando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aqui no texto, Deus usou de estratégia para falar com Moisés. Então, quando Deus quer falar, quando Deus quer falar, Deus tem as suas estratégias. Você pode ler o texto. Tirar a sandália foi só aquele momento que Deus falou com ele. Aquele momento. Não quer dizer que isso permaneceu e ficou. Só aquele momento acabou. Porque Deus queria levantar Moisés. Né? Então Deus não fala o seu nome pessoal para Moisés. Deus só fala que eu sou o que sou. Aqui não é nome. Aqui não é nome. Aqui Deus está se apresentando, mas não diz o seu nome. Somente isso. Né? Deus falou para ele. E ele obedeceu. Se você descer um pouco abaixo, você verá, né, que Deus levantou-lo, né, que Deus levantou Moisés para ser um grande homem na mão do Senhor, que libertou o povo da escravidão da mão de Ramsés, que é faraó. Então, eu deixo para você esta palavra, para que você entenda o vocabulário da Bíblia. Que Moisés ele foi criado dentro de uma situação que adorava. Ele veio de uma doutrina, ele veio simplesmente de uma lógica que adorava deuses pagãos. Então, ele foi criado assim. E quando ele deixa o Egito, ele deixa com 40 anos de idade. E já deixou o Egito com um homem feito. Um homem feito. 40 anos é um homem feito. Um homem formado, um homem feito. Né? Então ele deixa com 40 anos de idade o Egito e segue aquilo que Deus tem na sua vida para prosseguir diantemente. Então não tem nada a ver dizendo aqui que é o altar de Deus, não. Aqui não está dizendo altar. Aqui não está dizendo tira a sandália que o altar é santo, não. Santo, o altar hoje, não quer dizer aquele altar de concreto, de madeira. O altar sou eu. O Espírito Santo habita em mim, mora em mim, faz morada em mim. Entendeu? Então, simplesmente, ali é só um local onde a gente vai reunir o templo, para a gente reunir, entendeu? Para adorar o Senhor, né? Que é a loja que nós alugamos para adorar o nome do Senhor. Mas morada, porque a Bíblia diz que Deus não habita, né, em construções feitas por mão de homens, né, que é tijolo. Deus não habita. Ele habita em mim, que foi feito por Ele, né, criação dele. Então, eu quero deixar para você esta palavra, para você entender. Então, não tem lógica uma coisa dessa. Então, quando Deus fala com Moisés, Deus fala a esse respeito. Para Moisés entender o que Deus está falando com ele. Entendeu? Que Moisés vai entender que Deus está falando comigo. É Deus. Por quê? Porque Deus tocou aonde? Aonde ele tinha costume. Tire as sandálias. Aí ele entendeu, é Deus. Só que não sabia que Deus. Né? Mas entendeu que era Deus. O Deus vivo de Israel que tinha falado com ele. Que até então ele não tinha entendido. E ele não se revela a Moisés, falando o seu nome pessoal. Qual o nome de Deus para Moisés? Ele não falou, ele só falou que eu sou o que sou. Acabou. Te enviou a Ramsés II. Acabou, que é faraó do Egito. Então,
eu deixo para você esta palavra, né? Para quando eu estou falando isso, para que você entenda, né? Porque tem pessoas que fazem confusão, entendeu? Isso não tem nada a ver com santidade, não tem nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver com santidade, entendeu? Não tem nada a ver de você tirar a sandália, não tem nada a ver, entendeu? Você pode subir com sandália em cima do altar, você pode subir com sapato, você pode ficar à vontade, não tem nada a ver isso, né? Da única forma que Deus falou com Moisés, para Moisés entender que era Deus falando com ele, né? Para Deus, porque ele foi criado em uma doutrina adorando deuses egípcios. Então, se ele foi criado ali, dentro daquilo, então Deus teve que usar de estratégia, né? Eu vou falar com ele porque ele vai entender. Tira a sandália, opa, aí ele cai de joelho, é Deus. Só que ele não sabia que Deus, mas sabia que era Deus falando com ele, o Deus Todo-Poderoso, né? E Deus não fala o nome dele aqui, Deus só fala, eu sou o que sou. Te enviou a Ramsés, que é faraó do Egito, né? Aí Deus enviou ele e os feitos de Moisés que Deus usou para fazer, para tirar o povo do Egito. Então Deus, ele tem as suas formas de falar, muitas vezes. Deus tem as suas maneiras de falar, muitas vezes. Às vezes, para Deus ganhar uma pessoa para o reino, para Deus converter uma pessoa, Deus vai falar naquilo que ela foi, né? Que ela está procedendo. Deus vai falar para ela entender que é Deus que está falando com ela. Então Deus, ele fala certas coisas para nós entender que é ele. Então ele fez Moisés entender que ele é o Deus vivo de Israel. Entendeu? Então, para que nós podemos ter um entendimento pleno das Escrituras. Amém? Porque não tem nada a ver com esse negócio de santidade, de altar, isso é conversa. Isso aí não tem nada a ver, entendeu? Isso aí não bate com a Bíblia. Não bate, entendeu? Porque Jesus já veio, né, já morreu, né? Nós estamos na graça, né? E nem no Velho Testamento tinha esse costume de fazer essas coisas, entendeu? Então agora com Jesus é diferente, né? Totalmente diferente a lógica, né? De viver, né? De se expressar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu estou explicando para você, amém? Para que você possa entender. Agora eu quero mostrar para você alguns nomes que a Bíblia dá, né? Ao longo dos anos, como eu disse no início na live, os nomes de Deus começaram a surgir, né? E esses nomes de Deus que começam a surgir ao longo dos anos, né? Os nomes de Deus, pelos seus feitos maravilhosos, pela sua glória, pela sua grandeza, por ser o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, né? Nós podemos entender o que diz a Bíblia a respeito desta palavra. Eu quero ir com você agora no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, o livro de Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 48 e o versículo 35. Amém? Para que nós podemos ler o primeiro que eu vou te dar, né? E antes que nós lemos, eu só quero deixar para você o significado do livro de Êxodo, quer dizer partida, saída. Amém? O significado do nome de Êxodo, do livro de Êxodo, é partida, saída. Amém? Para que você possa entender aí. Deus possa te abençoar. Porque Deus, ele falou com Moisés para ele entender, como eu expliquei para vocês. Para ele entender. Quando Deus quer ganhar uma pessoa para o reino, converter a pessoa, Deus vai falar com a pessoa. Se a pessoa tem costumes lá atrás, que já vivenciou, Deus vai falar dentro daquilo para a pessoa entender que é Deus falando com ela. Então Deus, ele fala para a pessoa saber, é Deus vivo falando comigo. Por isso que Deus fez isso com Moisés. Amém? Não quer dizer santidade, não. Vamos agora lá para Ezequiel, capítulo 48. Amém? Porque até então não tem um porquê Deus falar isso. Porque não é o seu pé sujo que vai contaminar o altar. Né? Jesus diz que é o que sai, não é o que entra. Então, muitas vezes tem pessoas no pecado, em cima do altar, bem vestido, entendeu? No erro, fazendo tudo que não agrada o coração do Senhor e está lá, entendeu? Em cima da tribuna do altar do Senhor, né? Pregando, né?
ministrando, falando, mas, né, e tirar a sandália do pé quer dizer o que com isso? Que tu é mais santo que os outros? Que tu é mais purificado? Não, tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Para que você possa entender, amém? Em nome de Jesus. Entendeu? Né? Porque nós estamos no Novo Testamento. Né? Então não tem precisão. Deus só falou uma vez desse texto com Moisés, só foi nesse livro. Né? Entendeu? Então, para que nós podemos entender em nome de Jesus. A irmã Maria Aparecida Silva Souza disse nada. É isso mesmo? Amém? Estou dando para você explicação para que você possa entender. Em nome de Jesus. Livro de Ezequiel 48, capítulo 48, versículo 35. Amém? Que Deus possa abençoar. A irmã Maria Aparecida Silva Souza comentou embaixo. Nada. Rosane Souza Machado comentou amém. Rosiane Silva Cardoso também comentou amém. Amém? É isso mesmo, irmã Maria, que você comentou embaixo aí? Só me dê uma confirmação, por favor. Nada. Ezequiel, capítulo 48, versículo 35. Que diz assim a palavra do Senhor. "18.000 medidas em redor", é uma vírgula, "e o nome da cidade daquele dia será: o Senhor está ali." Então você pode ver que o primeiro nome que nós podemos comentar aqui está dizendo, né, o Senhor está ali, né, que é o primeiro nome, né, por significado em português, o Senhor está presente, né, o Senhor está presente, né, na passagem desse texto bíblico. O Senhor está presente. Né, ele santificou aquele local, santificou aquele lugar e deu o nome, né, que o Senhor está presente, ou está ali. É um dos primeiros nomes de Deus que aparece sobre o livro da Bíblia Sagrada. Amém? Para que nós podemos ter a compreensão sobre este nome. Vamos para o segundo nome da Bíblia. O segundo nome está registrado no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, para que nós podemos entender, livro de Gênesis. Ezequiel batizou aquele local dizendo: o Senhor que está presente. Que Deus possa abençoar de forma gloriosa. Né, o local, a cidade foi batizada com este nome. Então é um nome que se refere também ao nome de Deus, né, na Bíblia Sagrada. Livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 22. Gênesis, capítulo 17, e o versículo 22.
Gênesis capítulo 17, versículo 22. Diz assim: e acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. O segundo nome que a Bíblia se refere é Shaddai, né? Shaddai se refere, né, Deus Todo-Poderoso, né? O Deus Todo-Poderoso, né? Então, eu deixo para a sua vida aí, amém? O Deus Todo-Poderoso, né? E acabou de falar com ele e subiu Deus de Abraão. Deus acabou de falar com Abraão e subiu Deus daquele local que Deus falou com Abraão de forma sincera. Então nós temos por base bíblica de ser chamado de Shaddai, que quer dizer Deus Todo-Poderoso. Amém? Para que você possa entender. O terceiro nome de Deus. Amém? Livro de Salmos, capítulo 23. Para que nós podemos entender. Livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos capítulo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O nada aqui é coisas boas e também coisas ruins. Não vai me faltar bênção, mas também não vai me faltar luta. Não vai me faltar problemas. Não vai me faltar dificuldades. Também não vai faltar bênção, nem abundância, nem prosperidade, né? Nada me faltará. Aqui é o terceiro nome de Deus, que é conhecido que o Senhor é o meu pastor. Aqui é o terceiro nome de Deus, né? Para que nós podemos ter um entendimento sobre este nome, né? É o terceiro nome de Deus na Bíblia Sagrada. Amém? Para que você possa entender, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na vossa vida. A irmã Maria comentou embaixo aí, né? Nada, né? É isso mesmo, irmã Maria? Me dá só uma confirmação, por favor, e Deus possa abençoar. A irmã também, Roseli Soares Machado, também comentou amém. Que Deus possa abençoar aí. Amém? Se você estiver online aí, você manda aí, escrito. Amém? Que eu sei que a senhora está online aí. Amém? Sim. Deus possa abençoar. Amém? Então eu quero deixar para a sua vida. Né? Então, biblicamente falando, como eu disse para vocês, é o terceiro nome de Deus. Para que vocês possam. Estou dando para você na linguagem portuguesa. Né, para que você possa entender os nomes de Deus na sequência. Amém? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado nas vossas vidas em Cristo Jesus. Como eu disse, não tem o porquê hoje, no nosso tempo, né, Deus fazer o que ele fez lá atrás. Lá atrás que eu digo o quê? Quando eu falo atrás, eu falo lá atrás a respeito de quê? Simplesmente o que Deus fez com Moisés. A respeito do que Deus falou com ele, porque Deus queria mostrar, e Deus só tinha uma forma de falar com Moisés, é dessa: tire a sandália dos pés, que a terra que pisa é santa. E Deus o venceu e o deu vitória quando Deus foi dessa forma. O quarto nome de Deus está registrado no livro de Gênesis. No livro de Gênesis. Está registrado no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 14.
Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 14, que diz assim: E chamou Abraão o nome daquele lugar: Ó Senhor, provará doente se dizer até o dia de hoje, no monte do Senhor se provará. Esse aqui é o quarto nome de Deus que Abraão deu no monte. Que Deus falou para ele, né? E que ele colocou, Deus provará, né? Aqui fala no título, Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Em outras introduções está dizendo, Deus manda sacrificar o filho Isaque. Então aqui é o monte que Moisés estava. Perdão, Abraão. Moisés não, Abraão. Né? Deus manda Abraão sacrificar seu filho, né? E como um teste que Deus dá para Abraão de fidelidade de Abraão com Deus, né? E Abraão coloca este nome, né, neste monte. Aqui Deus proverá, né? O local. Que quer dizer Deus proverá, né? Que quer dizer Deus proverá na passagem bíblica. Então esse é o quarto nome de Deus que foi dado na Bíblia. Amém? Para que nós podemos ter entendimento. Vamos para o quinto nome de Deus. O quinto nome de Deus está registrado em Jeremias. Amém? Jeremias, profeta Jeremias, que é o quinto nome de Deus. Versículos 23, capítulo 23 e o versículo 6. Capítulo 23 e o versículo 6. Que diz assim: Jeremias, capítulo 23 e o versículo 6. Diz assim: Nós, seus dias, Judá será salva, Israel habitava seguro, este será o nome com que numerarão. O Senhor é justiça nossa. O Senhor é justiça nossa. Quer dizer, Deus é justiça nossa. É o quinto nome de Deus. Deus é justiça nossa. Né? E nomeou, né, o renovo de Davi. E nomearão, e vai nomear. Nomearão, né, que vai nomear naquele local nome. O Senhor é justiça. Ou quer dizer, Deus é justiça nossa, que é o quinto nome de Deus na Bíblia Sagrada, né? Então eu estou dando para você os nomes de Deus. Antes que nós vamos para o sexto nome de Deus, né? O número 6, deixa eu falar para você a respeito de Êxodo capítulo 3. Capítulo 3. Quando Deus ele fala aquilo para Moisés, porque Deus queria mostrar para Moisés que ele é um Deus que tem poder, porque Deus tinha plano na vida de Moisés. Plano de salvação e tinha projetos para ser arquitetado na vida de Moisés, como o chamado, a vocação e o levantar de Deus na vida de Moisés para salvar o povo da mão de Ramsés II, da mão de Faraó, que o povo de Deus estava sendo escravizado. Deus ele fala daquela forma para que nós podemos entender. Por que eu disse na minha live que Deus não fala mais, como falou com Moisés, que essa terra, né, que tu está pisando é santa? Porque não tem precisão. Não tem precisão, mas diz por quê? Porque nós somos templos do Espírito. Né? Paulo diz que o Espírito Santo habita em nós. Então não tem o porquê mais de Deus fazer essas coisas
entendeu? Porque isso aí ficou na história, ao longo da história registrado na Bíblia, para que nós podemos ter a compreensão do texto lido e do que foi escrito na palavra do Senhor. Deus falou isso com Moisés. Não quer dizer que o altar da minha igreja, que eu vou tirar a sandália para subir, porque isso é antibíblico. Isso não tem na Bíblia, para subir no altar descalço. Se a pessoa quiser, bem, mas não vem colocar como santidade, porque isso não é santidade. Isso não é purificação. Isso simplesmente não é nada. Porque Deus falou com Moisés isso, né, no Monte Horebe, né? Porque foi a montanha alta lá, que onde ele foi caçar a ovelha que se perdeu. E Deus pegou a chance para falar com Moisés através da sarça que o anjo botou fogo, né? E Deus não se apresenta com seu nome pessoal. Deus fala, eu sou o que sou, falo, né? Então, eu sou, basta somente isso. Que antes que houvesse dia, eu sou, né? Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, né, Deus não precisa mostrar o nome dele ou revelar sua identidade para falar quem ele é. Basta eu sou, né? Então, para o nome de Deus não foi revelado. Então, para que você possa ter um entendimento pleno, né? Se você viu por aí umas coisas dessas, não procede do Espírito Santo. Porque nós somos a igreja de Cristo na terra. Entendeu? Então Deus habita em nós, faz morada em nós. Quando Deus se refere e fala bem assim, o altar está sujo. Deus não está referindo ao altar feito de madeira e de concreto, não. Deus está referindo ao altar da minha vida. É isso que Deus está referindo. Quando Deus fala, o altar está sujo, o altar está imundo, o altar está com pecado, Deus está referindo à minha vida. É da minha vida que Deus está falando. Porque se minha vida sai do prumo e sai da vontade de Deus e começa a fazer coisas que não agradam o Espírito Santo, vai sujar. Porque o pecado é uma mancha, o pecado é um câncer. Ele suja, né, deixa as vestes brancas imunda com o pecado, entendeu? E deixa eu indigno, entendeu? Diante de Deus. Porque o que afasta o homem de Deus é o pecado. É só o pecado, né? Há uma afastação entre tu e mim. É o pecado que afasta o homem de Deus. É o pecado. É a única coisa que afasta. É o pecado. Então, eu quero deixar bem claro isso aqui para você, né, para que você possa entender, né, o meu vocabulário e o vocabulário da Bíblia, né? Não quer dizer que eu vou subir, né? Eu sou pastor de vocês. Você já viu eu fazer isso no altar? Eu não faço porque não existe, né? Não tem precisão. Porque não adianta nada a pessoa tirar a sandália, tirar o sapato e a vida da pessoa está podre diante de Deus. Está no pecado, não conserta a vida, né? Não faz nada para voltar a vida no altar de Deus, que é na presença do Senhor. Entendeu? Então, isso aí não quer dizer nada. Entendeu? Que o altar é eu. Então, quando ele refere ao altar sujo, está dizendo minha vida está suja com pecado, está no pecado com o Senhor, está com manchas. As minhas vestiduras brancas como neve, como neve ou como a lã, está suja, né? Está achando mal nas narinas do Todo-Poderoso, né? Do Espírito Santo. Então, é isso, né? Eu quero deixar bem claro para a sua vida, né? Esse negócio não existe, né? Pode subir numa boa, né? Deus quer saber da tua vida com Ele. Como é que está a sua vida com Deus? Se realmente tua vida está no altar, né? Você está procedendo aquilo realmente que procede, que é, entendeu? Está obedecendo, porque Deus ama quem obedece, né? Se a pessoa que não é obediente, ela não vai a lugar nenhum, ela não chega a lugar nenhum, porque tudo é debaixo de obediência. Obediência a Deus, obediência ao Filho Jesus, né? Obediência ao Espírito Santo, obediência aos seus líderes, obediente ao seu pastor, né? Obediente ao sacerdotal, que é o pastor, né? O ministro, o anjo, o representante da igreja, o representante de Deus na terra, né? Que Deus levantou para colocar para pastorear. Então, se a pessoa não obedece, ela não é nada, né? Sem obediência, a pessoa não é nada. Então, eu estou dando para você a introdução para que você possa entender o que Deus está falando com você através dessa palavra. Porque tem muitas pessoas que falam que tira a sandália. Não tem, isso não é bíblico. Entendeu? Deus só falou com Moisés ali, naquele momento, que é um momento de precisão. Deus foi aonde Moisés foi criado, onde Moisés foi o que? Letrado, que ele cresceu naquela cultura egípcia. Entendeu?
naquela lógica ali egípcia. Então ele via os seus amigos, os seus companheiros, as pessoas, os servos, as servas do Egito fazer isso, entendeu? Então ele foi criado numa doutrina ali, vendo aquilo ali. Então Deus falou, ele vai entender quando eu falar com ele. Tire a sandália dos seus pés, que até que pise assim. Quer dizer, ele entendeu que ele foi criado. Poxa, então, quando eu entrava no templo lá, eu tirava as sandálias. Então ele entendeu o quê? É Deus falando comigo. Ó, é Deus. Aí ele caiu de joelho, né? E temeu olhar. Não olhou, mas caiu de joelho, né? E ficou lá, prostrado, diante da sarça ardente, a voz do Senhor falando. Que a voz clama o nome dele 2 vezes. Moisés, Moisés. Amém? Se gostou, comente embaixo. Vamos agora para o 5º nome de Deus, né? Vamos agora para o 6º nome de Deus. Vamos agora para Êxodo, né? Capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. E o versículo 15 diz assim: Moisés edificou um altar e chamou o nome: O Senhor é a minha bandeira. Moisés edificou um altar e chamou: O Senhor é minha bandeira. Amém? Êxodo, capítulo 17, versículo 15, que fala: O Senhor é minha bandeira. Amém? O significado: o Senhor é minha bandeira. Bandeira. Bandeira de vencedor. Bandeira de guerreiro, vencedor. Quer dizer, Deus me dará a vitória, né? Pela vitória que Deus concedeu ao povo de Israel, né? Quando Moisés levanta este altar, é Deus que manda, né? Josué também está presente no versículo 14, né? Josué está presente, né? No memorial, né? Em um livro, né? Onde é levantado e ouvindo de Josué, né? Totalmente, né? Eles levantam, né? Diante o altar e diz, né? O Senhor, ele diz: o Senhor é a minha bandeira. Então o Senhor é a minha bandeira. O Senhor me deu vitória. Levantar um altar, engrandecer o nome do Senhor, exaltar o nome dele, glorificá-lo, honrá-lo de forma gloriosa, honrá-lo de forma poderosa, honrar de forma digna e santa. Me levantar no altar, né? Hoje o altar é eu, o altar é você, onde o Espírito Santo habita, né? Se torna o altar de Deus, onde ele faz morada. Amém? Que antigamente o altar era feito de pedra, né? Construído, né? Deus descia, Deus falava, Deus se revelava, Deus bradava, entendeu? Né? No Santo dos Santos, né? No tabernáculo, né? No manual. Então Deus se manifestava de forma gloriosa sobre a tenda, né? E sobre o povo. Amém? E ficará por geração em geração. Então, que Deus abençoe. Estou dando para você o 6º nome. Vamos agora para Isaías. Isaías, capítulo 14. Profeta Isaías, profeta messiânico. Profeta Isaías, capítulo 14. Versículo 13. Diz assim, Isaías capítulo 14 e o versículo 13. Diz assim: E tu disse no teu coração, no versículo 3, Isaías capítulo 14, versículo 3. E tu dizes no teu coração: subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no meio da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Olha aí que maravilha. Amém? Aqui está falando, no 13, a estrela
de Deus. Aqui é o nome, outro nome de Deus. Em Isaías, capítulo 14, versículo 13, que fala, né? Mas levantou forte dos fortes, né? Que é o sétimo nome de Deus. Mas levantou o forte dos fortes, né? Então, o sétimo nome de Deus, como estrela da manhã. Amém? Que o significado é esse. Amém? Para que você possa entender. Em nome de Jesus. Vamos agora lemos agora o número 7, né? Que é o sétimo nome. Vamos ler o 8. Vamos para o 8 agora, né? Vamos em Isaías ainda, 40. Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28. Que diz assim: Sabeis que ouviste o que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se causa e nem se cansa, nem se calça e nem se veste, e não há iniquidade ou transgressões nele, o quadrilhão dos seus entendimentos, eu deixo para você. Amém? Esse aqui é o 8, número 8, nome de Deus, que quer dizer Elohim. Elohim, que o significado quer dizer o Deus que vê. O Deus que vê, né? Esse quer dizer o Deus. Não. Elohim quer dizer o eterno Deus, perdão. O eterno Deus, né? Isaías capítulo 40 e o versículo 28, né? Quer dizer o eterno Deus, Elohim. Amém? Então, eu deixo para a sua vida aí, para que você possa entender. Vamos para o número 9 agora, que é simplesmente o número 9, que é livro de Gênesis. Gênesis 26. Gênesis 16, perdão. Gênesis capítulo 16. Livro de Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16 e o versículo 13. Diz assim: E ele chamou o nome do Senhor, que com ele falava: Tu és Deus na vista, porque diz, não olhei, e também para aquele que vê. Então, deixo para vocês Gênesis capítulo 16 e o versículo 13, que quer dizer, o Deus que vê, né? Esse é o número 9, o nome de Deus. O Deus que vê. Esse é o número 9, está registrado na Bíblia. Né? Então, deixo para a sua vida, para que você possa entender. Um é chamado de Eloá, e o outro é chamado de Elohi. Né? Eloá e Elohi. Né? Elohi é Gênesis. Elohim é Isaías 40, versículo 40, capítulo 40 e versículo 28. Né? E o Elohim é Gênesis 16, né? E o versículo 13. O Senhor que vê. O Senhor que vê. Agora vamos para o número 10, né? O nome de Deus. Está em Juízes. Vamos para Juízes, livro de Juízes. Juízes, capítulo 6, do livro de Juízes. Capítulo 6, do livro de Juízes. Juízes,
capítulo 6 e o versículo 24, que diz assim: Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou o Senhor é paz. E ainda até ao dia de hoje, este em Álfata dos habitantes. Amém? Então, Gideão edificou um altar e deu paz. Em Juízes, o significado deste nome quer dizer o Senhor da paz. É o Senhor da paz. O Senhor da paz. Amém? Deixe para a sua vida aí, né, para que você possa entender, né? Que quer dizer em Orgamaine, que é o Senhor da paz. Amém? Deus possa abençoar. Ou também quer dizer Shalom, né? Shalom é Senhor e Adonai é paz. Então, em Juízes, né, tá dizendo o quê? Em Juízes 6, capítulo 24 que eu li. Shalom, né, na linguagem. Shalom é paz. Adonai é Senhor. Então, Shalom Adonai, a paz, né? O Senhor da paz. Shalom, né? Adonai, paz, Senhor, né? Gideão edificou o altar. Juízes capítulo 6, versículo 24, amém? O outro de baixo, que é o nome que eu citei. E esse nome, Shalom Adonai, é o de Juízes, amém? Para que você possa entender, né? Estamos no número 10. Lemos o 9, já lemos o 10, vamos para o número 11 agora, amém? Vamos para Jeremias. Jeremias capítulo 51. Jeremias capítulo 51, versículos 56. Porque o destruiu, vem sobre ele, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos, já estão quebrados aos seus arcos, porque o Senhor Deus das recompensas certamente a retribuiu. Amém? Lemos no número 11, Jeremias, capítulo 51 e o versículo 56. Amém? Que fala assim: o Deus que recompensa, né? Jeremias, capítulo 51 e o versículo 56, que quer dizer Gemolaim, que é o Deus da recompensa, que é o Deus que recompensa. Amém? Para que você possa entender. Agora vamos para o número 12, amém? Que é o significado do nome de Deus. Vamos para o livro do segundo livro da Bíblia, Êxodo. Êxodo de novo, capítulo 31 de Êxodo. 31. Capítulo 31 de Êxodo. Capítulo 31 do livro de Êxodo e o versículo 13. Diz assim: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardará os meus sábados, porquanto isso um sinal entre mim nas vossas gerações, para que sabeis que eu sou o Senhor que vos santificou. Amém? Êxodo capítulo 31, versículo 13.
que quer dizer o que esta palavra? O Deus que nos santificou. Então, eu deixo para você, né? Me perdoa. Perdão. Simplesmente eu deixo para você esta palavra, para que você possa entender, né? Que é o número 12 do nome de Deus, o Deus que nos santificou. Deixa eu falar um pouquinho para você sobre o sábado. O sábado foi dado para os judeus, não foi dado para nós. Nós não temos costumes de guardar o sábado, porque até então, né, nem Jesus guardou o sábado e também nem Jesus deixou de trabalhar no sábado. Jesus curou no sábado, por isso que os fariseus e escribas do templo foram contra Jesus e a sua fala, né? Mas nós não temos costume de guardar o sábado, né? Porque até então não é uma tradição, né, nossa, para que nós podemos guardar o sábado. Porque se nem Jesus guardou, né, porque nós guardaremos o sábado, né? Então, simplesmente, isso aí é uma ordenância de Deus para com Moisés. É o Pentateuco, é aquilo que eu falei. É a Torá do povo judeu, a lei do povo judeu, né? Então, nós não temos esse dever de guardar, entendeu? Porque os judeus, né, os fariseus e escribas questionavam Jesus por que Jesus trabalhava no sábado, né? E por que ele curava no sábado, entendeu? Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu também vou trabalhar, né? Então, eles não concordaram com a fala de Jesus, foi contra, né? Jesus, o Shabá deles, né, foi contra, entendeu? E simplesmente, né, Jesus não guardou. Então, nós também não temos esse costume de guardar. Mas estou dando para você o significado, né, do Êxodo, capítulo 31, versículo 13, que fala sobre o Deus que nos santificou. Então, o sábado é para eles, né, para santificar no sábado, né, segundo a lei que Deus deu para eles através de Moisés no Monte Sinai. Amém? Então, eu deixo para a sua vida aí. Que Deus possa abençoar. Vamos para o número 13 agora, né? Vamos voltar lá para Ezequiel. Não é Zacarias, tá? Não confunda Ezequiel com Zacarias. Um E e um E, né? E um Z muda muita coisa. Amém? Vamos para o número 13. Ezequiel, capítulo 7. Ezequiel, capítulo 7 e o versículo 9, para que nós podemos entender o que diz a Bíblia. Amém? Ezequiel, capítulo 7, versículo 9. Diz assim: E não se poupará o meu olho, e nem teria piedade conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti as tuas abominações. Abominações estarão no meio de ti, e sabereis que tu, ó Senhor, castigou. Isso aqui faça o pecado, né? Quando Deus ele castiga, quando Deus soluciona juízo, quando Deus faz o que é para ser feito, quando a pessoa peca e não se arrepende, né? O juiz de Deus vem, sanciona, porque todo pecado tem a consequência, tá? A consequência do pecado, o erro chega. E este nome quer dizer o Deus que destruiu completamente o mal. Então isso aí é o 13 nome, é o número 13 do nome de Deus. Eu já te dei 13, do número 1 até o número 13, os nomes de Deus e os versículos, hein? Anota aí, para você ler. Amém? Então, quer dizer, o Deus que destrói completamente o mal. Então, Deus destrói o mal, o inimigo, né? Deus destrói as forças das trevas e as forças malignas. Vamos para o número 14. 1 Samuel,
1 Samuel. Samuel é um divisor de águas. 1 Samuel. Né? Samuel, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1 de 1 Samuel e o versículo 3. Diz assim: Subiu, pois, este homem da sua cidade, ano em ano, e adorar e santificar aos sacerdotes em Siló. E estava ali um sacerdote do Senhor, Ofim e Finéias, e os 2 filhos de Eli, né? Ofim e Finéias. Of né? Of e Finéias, né? Of e Finéias. E estava ali os 2 filhos de Eli, para que nós podemos entender o texto. Amém? Qual é o significado aqui do nome de Deus? Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13. Aqui está falando, o Deus dos exércitos. E o texto aqui fala, né? O Senhor dos exércitos. Então esse é o 14 nome de Deus. Número 14. Né? O Deus dos exércitos. Né? Então, eu deixo para a sua vida aí, amém? Para que você possa entender. Vamos agora para o número 15. O número 15 é o Salmo, o salmista. Amém? Salmista, livro de Salmos. Salmos, capítulo 97. 97. E o versículo 5. Salmos, capítulo 97, e o versículo 5. Diz assim: os mortos se derreterão como cera na presença do Senhor, de toda a terra. Salmos, capítulo 27, e o versículo 5. Eu acabei de ler para você. O significado do nome de Deus no português quer dizer Senhor, né? No hebraico quer dizer Adonai, né? Adonai é no hebraico, né? No hebraico é Adonai, né? Que quer dizer Senhor, né? Mas no português é Senhor. Então isso aqui é o quinto nome de Deus, é o último nome que eu te dou, né? Adonai, Senhor. Salmos capítulo 97 e o versículo 5, que eu acabei de ler para você, amém? Então, como prometido, eu trouxe para você os nomes de Deus, que eu falei, e os seus significados, para que você possa entender. Também li sobre Moisés, para que você possa ter um entendimento claro sobre Moisés, né? Por que Moisés, né? Por que Deus falou com ele daquela forma, né? Por que Deus se expressou naquela fala? Porque eu já expliquei para você o porquê que Deus falou com ele, entendeu? Porque Deus queria salvar Moisés, Deus queria levantar Moisés para libertar o seu povo, né? Para Deus fazer o que é preciso fazer para a glória do Senhor. Então, ao longo dos tempos, Deus ele foi simplesmente se manifestando, né? Como Jeová Rafá, os nomes começaram a surgir, né? Jeová Rafá, né? Jeová, Javé, entendeu? Javé Deus, né? Jeová, entendeu? Ao Velho Testamento, né?
Então, ao longo dos anos, Deus começou a se revelar, né, e os nomes dele começou a surgir. Seu grande poder, sua grande glória. Então, eu deixei para você os nomes de Deus, né? E para que você possa entender que o Senhor é um Deus que pode fazer, né? Jeová Rafa é o Deus que cura, né? Para que você possa compreender, amém? Nesta live, o que eu estou deixando para a sua vida. Porque é muito importante a gente aprender sobre o que o Velho Testamento fala, a respeito do que o Velho Testamento se expressa na sua fala de Moisés, entendeu? Para que nós podemos ter um entendimento a respeito dessas palavras que nós estamos citando, amém? Para que Deus possa abençoar e dar vitória completamente em nossas vidas, amém? Então eu deixo para você, né? E como eu disse no início da live, tem mais de 72 nomes de Deus, né? Nomes de Deus, né? Por 3 letras, cada forma partida de, né? Por desconhecimento, né? Ou partir de 72 letras, estes nomes são, né? Divididos, né? Nomes divididos, né? No hebraico se refere a 2 letras, 3 letras, né? O nome de Deus. Então, Deus tem muitos nomes. Então, eu te dei 15 nomes referentes a quem Deus é. Entendeu? O nome do Senhor. Amém? Para que você possa ter um entendimento claro das Escrituras sobre o nome de Deus. No sábado, eu estou de volta. No sábado, eu vou estar fazendo sobre a live de bebida. Crente pode beber? Bebida? O que a Bíblia fala a respeito de bebida com álcool? Né? Qual era a bebida mais usada antigamente? Era vinho, né? Vinho, né? Era vinho simplesmente, né? Fermentados, né? Ou era somente o suco da uva que eles usavam para beber? Então, nós podemos entender o que a Bíblia diz, né? Bebida com álcool, né? Sábado, a partir das 3 horas, às 15 horas da tarde, eu vou estar fazendo esta live sobre a bebida. E na semana que vem, que vai ser na segunda-feira, eu vou estar fazendo outras lives também. Amém? Para que você possa entender o que diz a Bíblia em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Se você gostou da minha explicação, se você gostou da forma que você ouviu, deixa aqui embaixo o seu comentário, né? Eu vejo que tem alguns comentários aqui embaixo que as pessoas comentaram, né? Eu falei sobre Moisés, te dei a introdução, né? Entrei a respeito desse texto para te explicar por que a Bíblia fala sobre isso. Né? Não quer dizer que é santidade, não tem nada a ver de santidade. Deus falou com Moisés para Moisés entender que era Deus falando com ele. Porque Moisés entenderia que ele foi criado assim. Então Deus se revelou, na sarça ardente falou, e ele viu que era Deus falava, só que não sabia que Deus era, porque ele servia outros deuses do Egito. Então ele não tinha conhecimento do Deus de Israel. Ele não sabia quem era o Deus vivo de Israel. Então eu deixo essa palavra para você. Se eu tirei suas dúvidas, se você aprendeu a respeito dos nomes de Deus, deixa aí, amém? Os comentários, para que você possa aprender mais ainda a palavra do Senhor. E da segunda-feira eu vou estar com temas novos. Eu também vou trazer qualquer dia disso aqui, né? Creio eu que vou trazer essa palavra. Se eu não trouxer ela na terça, eu vou trazer na quinta-feira. Quantos sermões bíblicos existem? Existem 3 sermões bíblicos. E eu vou estar falando dos 3 sermões bíblicos da Bíblia. Né? Como é que um pregador faz um sermão para pregar? Porque uma pregação tem início, meio e fim. O final é a conclusão da pregação de quem prega. O começo é você entrar na história do texto. E ainda tem o meio da história para ser contado. Né? Um pregador tem que saber, né, iniciar o texto, o meio do texto, que é a história, né, contar a história, né, trazer a história para a igreja, para os ouvintes entender o que ele está falando, e concluir a história. Quer dizer, concluir o livro que ele está lendo. Um pregador ele não pode pregar de Gênesis, ele pregar Gênesis. Eu vou pregar sobre Gênesis hoje. Ir lá para Apocalipse. Ele não pode fazer isso porque não tem nada a ver Gênesis com Apocalipse.
Não tem nada a ver. A criação do mundo com coisas, né, as coisas da escatologia, né, dentro da escatologia, não tem nada a ver. Né? Dentro da escatologia, não tem nada a ver. Então, não tem como ele pegar, ele pode pegar textos bíblicos, que é capítulos e versículos da Bíblia Sagrada, para quê? Para que possa citar uma referência no texto que ele está lendo. Isso ele pode. Que bate com o texto. Isso ele pode. Agora, em outro texto, tem nada a ver com o que ele está pregando, entendeu? E lá para Zacarias, e ele está pregando sobre juízes. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver Zacarias com juízes? Tem nada a ver. Né? Então, eu vou estar trazendo aqui 3 sermões. Né? Eu vou estar explicando como é que você faz um esboço bíblico para você simplesmente pregar a palavra do Senhor. Amém? Que um pregador, no mínimo, ele tem que saber a história do que ele está pregando, o textuário do que ele está lendo, e ele tem que saber simplesmente o que ele está falando, né? Para ele não trazer confusão e dúvida, né, na cabeça das pessoas que estão ouvindo ele. Né? Pregação não é grito, pregação não é berro, isso não é pregação. Né? Pregação é contar a história, é contar a história da Bíblia. Né? Berro, grito, isso aí não é pregação. Pregação é contar a história. É a mesma coisa de você ler um livro. Quando você lê um livro para alguém, você vai contar a história desse livro. Então a pregação é você contar a história do que você está lendo. Então por isso que um pregador ele tem que saber pregar, ele tem que saber, né, trazer ele tem que saber trazer para a igreja, né, a introdução do que ele está falando. Né, o que aquela palavra quer dizer, né, não deixar os ouvintes, as ovelhas, voado. O que ele está dizendo? Né? Ele não explica. Então tudo que fala tem que ser explicado. Amém? Porque sem explicação o povo não vai entender. Então eu quero deixar para a sua vida aí esta palavra. Amém? Eu falei hoje 15 nomes de Deus e deixei para você os textos, os capítulos e versículos, né, da Bíblia Sagrada. Né? Então eu deixei para você tratados de capítulos e tratados de versículos bíblicos sobre as Escrituras. Né? Eu falei para você a respeito de Ezequiel, capítulo 48, versículo 35. Falei para você livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 22. Falei para você livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1. Falei para você Gênesis, capítulo 22, versículo 14. Li para você Jeremias capítulo 23, versículo 6. Li para você Êxodo, né? Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 15. Li para você Isaías capítulo 14, versículo 13. Li para você Isaías capítulo 14, né? Capítulo 40, versículo 28. Li para você Gênesis capítulo 16, versículo 13. Né? Li para você Juízes, capítulo 6, versículo 24. Li para você Jeremias, capítulo 51, versículo 56. E li para você Êxodo, capítulo 31, versículo 13. Li para você Ezequias, né? Ezequiel, capítulo 7, versículo 9. Li para você 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Li para você livro de Salmos, capítulo 97 e o versículo 5. E te deu os nomes de Deus. Amém? E o seu significado na Bíblia. Deixe para você os tratados e capítulos, de tratados de capítulos, de tratados de capítulos e tratados de versículos bíblicos para você. Amém? Na Bíblia, a respeito dos nomes de Deus na Bíblia. Então, que Deus te abençoe. Se gostou, comente aí embaixo. Amém? Que Deus possa iluminar o seu entendimento a cada dia mais. Porque nós temos que entender, né, o que a Bíblia diz, né? Não é somente ir lá pregar, né? Porque quem prega para os outros tem que pregar para si próprio. Se você que é o pregador não entende a palavra, não é as pessoas que estão ouvindo que vai entender, porque está esperando de você a explicação da palavra. Se você não sabe explicar a palavra, como é que o povo vai entender? Então por isso que um pregador ele tem que ser diferenciado, ele tem que ler,
né? Ele tem que ler Bíblia, né? Quando eu falo meditar. Meditar na palavra, né? Meditar nas escrituras, né? E trazer as letras para dentro do seu coração. Medita na palavra, traz para dentro do seu coração, né? Medita e faça a palavra ter vida em você. Que ela venha trazer transformação para a sua vida. Então, um pregador ele tem que saber, tem que pegar o tempo dele, ler a Bíblia. Ele tem que ler livros acompanhado da Bíblia para que ele possa entender, né, o que a Bíblia está dizendo, para que ele possa passar para frente. Amém? Então eu deixo para você esta palavra aí. Que Deus te abençoe. Amém? Que eu creio que os irmãos comentaram aí. Irmã Maria comentou sim, né, que o sim dela é uma verdade. Né, ela botou sim, verdade. Entendeu? Porque ela mesma tem visto as minhas pregações lá. Ela é uma das minhas ovelhas. Né? A filha dela, que é uma, né, também ovelha, uma jovem, que está com a gente lá fazendo curso, ela também está fazendo curso com a gente. Sou muito grato por essa família. Oro por eles, para Deus honrar e abençoar sempre a vida deles, né? E a filha dela comentou aí, né? A serva do Senhor, a Roseli Souza Machado, né? Muito bom, né? Então, eu deixei aí para que você possa entender, né? Quando a irmã Maria comentou aqui embaixo que nada, aqui dizer assim, que nada, o que eles falam por aí, ó, é tudo conversa, eu não entendo né? Porque eles não explicam o que ele fala. Quando eu falei respeito do altar, da sandália do pé, ela comentou nada. Aqui dizer isso, nada o quê? Que esse povo diz aí, ó, fala que é santo, que quem tira a sandália do pé, e o pastor está dizendo que não tem nada a ver. E realmente não tem nada a ver, entendeu? Não é santidade, não é isso, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Isso aí não procede, entendeu? Pode subir no altar, porque o altar é eu, ele habita aqui, ó. Então hoje não tem mais porquê. Tu só vai encontrar um texto, na Bíblia falando sobre isso, é o livro de Êxodo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 2, e o versículo 3, versículo 4, versículo 5 e o versículo 6, que eu li, né, que fala que Deus fala com Moisés. Tira a sandália dos pés, que a terra que tu pisa é santa, né? Deus falou com ele porque, como eu já expliquei, entendeu? Para que ele possa ter um entendimento da palavra. Amém? O entendimento, porque ele servia deuses egípcios, né? Então, aí Deus fez o quê? Deus usou a forma. Qual foi a forma que Deus usou para falar com ele? Uma forma qual que as pessoas entendam, entendeu? Deus falou o quê? Usou de estratégia. Tire a sandália dos teus pés, Moisés, Moisés. Deus fala 2 vezes o nome dele, Moisés, Moisés. Aí Moisés entendeu, é Deus. Por quê? Porque ele veio do costume que entrasse no templo para adorar qualquer tipo de Deus, né? Deuses da mitologia egípcia, tinha que tirar a chinela ou o sapato, dependendo da introdução do texto, né? Tira. Aí ele entendeu que era Deus falando com ele. Aí ele tirou e ó, se prostrou, glorificou, né? Só que Deus não se apresenta com o nome dele. Ele só fala, eu sou o que sou, te envio a Ramsés II. Então, eu deixo para a sua vida aí, que Deus te abençoe, amém? Eu vou estar trazendo muitos temas. Eu vou trazer também sobre a Arca da Aliança, né? Eu vou falar um pouco sobre a Arca, amém? Pessoas que usam a Arca hoje como símbolo de presença e não é. Não tem nada a ver. A Arca da Aliança na igreja hoje, não tem nada a ver. Né? E eu tenho texto bíblico para te provar isso, hein? Não tem nada a ver a Arca, né, na igreja. Porque aqui a presença. Então, se a Arca, né, que tem 2 querubins nela de ouro, representa ali no tempo de hoje a presença, como eles dizem, de Deus, então para que existe o Espírito Santo? Por que Jesus falou em Atos capítulo 2, quando ressuscitou? E Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19, Jesus se expressa, eu vou para o Pai, recebi todo o poder no céu e na terra, e vou rogar ao Pai, para o Pai mandar o que? A terceira pessoa da Trindade, que é o Consolador, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Então, se
Se hoje tivesse a Arca da Aliança, não precisaria do Espírito Santo. Porque o que traz a presença de Deus para a igreja é quem? É o Espírito Santo de Deus. É através dele. É ele que sonda os pensamentos de Deus e traz para a igreja a vontade do Pai para a igreja. Eu costumo dizer que nós somos um cano, que aonde a água passa. Né? A revelação vem de cima, o Espírito Santo sonda a mente de Deus, passa para nós passa para a igreja. Entendeu? Mas pastor, e se o cano tiver enferrujado? Tem nada não. Deus não tem compromisso com o cano, mas Deus tem compromisso com a palavra dele. Porque vai falar, a minha palavra lançada não voltará vazia. Uma vez uma vez saindo a minha palavra da minha boca, ela não voltará vazia. Então Deus tem compromisso com a palavra dele. Entendeu? O cano pode estar sujo, enferrujado, mas a água, quando ele quer, vai jorrar. Amém? Não é bom, mas tem pessoas que não têm vida, não são todos que têm a vida correta diante de Deus. Não, né? Então, biblicamente falando, nós podemos entender que as pessoas acham que Deus não usa vaso sujo. Claro que usa. Deus usa sim, só não habita. Entendeu? Deus usa vaso sujo, vaso imundo, vaso no pecado. Usa sim. Usa e como usa. Usa não é por causa dele. É por causa das pessoas que estão lá ouvindo. Que estão tristes, necessitadas, quer ouvir Deus falar, quer ouvir Deus revelar, quer ouvir Deus bradar. Claro que usa. Usa sim. Agora, tem diferença. Né? Tem diferenças. Entendeu? Tem diferenças entre Deus só usar e o Espírito Santo habitar. Tem gente que Deus só usa, mas o Espírito Santo não faz morada. Ele não tem frutos do Espírito. Né? Os frutos que fala em Gálatas capítulo 5 não estão nele, que é os frutos do Espírito. Mas nele tem frutos da carne. Então eu quero deixar essa palavra para você, amém? Se você gostou, bota aí embaixo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Então é isso. Deixei para você a introdução para que você possa entender em nome de Jesus. Amém? Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Eu vou estar fazendo várias lives a respeito da arca, né? Essas coisas são só símbolos que foram usados no Velho Testamento. Hoje para nós fica só como símbolos. Né? Não tem precisão de ter nada disso. Entendeu? Não tem. Entendeu? Somente, né, substituição. Né? Não quer dizer que isso aí vai ser colocado, não. Hoje tem o Espírito Santo. Hoje é tudo pelo Espírito Santo. Né? Então não tem conversa, não. Amém? Deus abençoe. Abençoe a todos. Sábado eu estou de volta, amém? Para fazer a live como eu disse que vou fazer. Se gostou, comente aí embaixo. Tirei suas dúvidas, comente aí embaixo. Deus te guarde, Deus te abençoe. Saudação de paz, Pastor Josué. Shalom Adonai. Fique em paz.